Nem todo eleitor de Lula é um caso perdido. Se a pessoa coloca a mão na consciência, se ela para refletir honestamente o que aconteceu nos primeiros mandatos do governo Lula, começando em 2003, até o último mandato de Lula, se a pessoa tiver uma honestidade intelectual, ela põe a mão na consciência e percebe que aquele erro ela nunca mais vai cometer na vida. Jamais. É o que aconteceu com Zezé de Camargo. Ele foi eleitor do Lula lá do primeiro mandato, inclusive disponibilizando uma canção para a campanha do Lula poder utilizar naquela época, associando o seu nome ao artista importante, que sempre foi o Zezé de Camargo. Então, de fato, ele ajudou bastante o Lula naquele momento. O Lula venceu e aí começaram os escândalos de corrupção, condenações no mensalão. Depois, quando o Lula não estava mais no poder, veio a Lava Jato, com múltiplos bilhões recuperados, e tudo isso o Zezé de Camargo não ignorou. Entrou na sua análise de consciência. E hoje ele diz que nunca mais vota no Lula e ele é disparado o Bolsonaro. Por isso que eu falo, nem todo eleitor de Lula é um caso perdido. Se a pessoa tiver honestidade intelectual, a humildade para perceber que o Lula não é tudo aquilo que diz ser, não é tudo aquilo que o PT pinta como sendo as mil maravilhas, a pessoa nunca mais comete o mesmo erro. Vamos dar aqui um play para ouvir a explicação do próprio cantor. Disparado Bolsonaro, por várias razões, porque conheço os dois lados, convivi do outro lado, participei da campanha do Lula, duas campanhas do Lula, eu estava do lado, cedi minha música para o Lula, né, como um presente para que era o meu país, para ser o tema da campanha dele, mas acompanhei o que foi feito durante esses anos todos com o Brasil. A corrupção no Brasil nos últimos anos foi epidêmica, a gente não dá para fechar os olhos para isso, e a gente tem um momento de virada que é muito importante para a gente hoje. Você pode não gostar do Bolsonaro, do jeito brusco dele de ser, do jeito dele falar tudinho, mas não dá para comparar a honestidade, não dá para comparar a maneira como ele conduz o dinheiro do povo, o dinheiro do Brasil, com o que o PT fez com o Brasil nos últimos 13, quase 14 anos de governo. Não dá para comparar. Disparado o Bolsonaro. Se eu pensasse no meu próprio umbigo, só em mim, eu ia ser Lula, com certeza. Mas como eu não penso em mim, eu penso no Brasil, Bolsonaro, pelo amor de Deus. Aqui quando ele disse, se eu pensasse no meu próprio umbigo, eu votaria no Lula, talvez, né, aqui eu estou presumindo que ele esteja se referindo talvez à Lei Rouanet, que realmente quando o Lula está no poder, ele despeja uma grana violenta para artistas renomados, pensando, obviamente, em colher frutos. E aqui, pessoal, uma coisa que ele tocou que é importante. Tem gente que não gosta do Bolsonaro pelo jeito rude dele, esse jeito brusco dele falar. Bom, aí o povo tem que escolher. Se quer um presidente que fala manso, que fala bonitinho, para muitas vezes te enganar e fazer coisas horríveis nos bastidores, ou de repente aquele presidente que fala mais duro, tipo um povão, só que na prática você não descobre, não existe escândalo de corrupção. É só vocês compararem, pessoal. Qual foi o escândalo de corrupção que teve no governo Bolsonaro e que gerou condenações? Não tem. Agora, do Lula, além de múltiplas condenações, começando pelo mensalão, você tem os múltiplos bilhões recuperados pela Lava Jato, comprovando que o roubo do dinheiro público, a ladroagem, existiu. Essa é a diferença. Mas o Bolsonaro fala palavrão. Mas o Bolsonaro... Galera, de novo, vocês querem um presidente bonitinho, que vai falar tudo o que você quer ouvir para te enganar, ou visando, pretendendo te enganar. Tá? Vou colocar aqui o supostamente. Supostamente para te enganar. Ou um presidente que fala exatamente o que pensa, só que nas diretorias das estatais não colocou político, colocou pessoas técnicas. Os ministérios foram ocupados por pessoas técnicas. Pô, a gente teve Paulo Guedes na economia. A gente teve o Tarcísio Gomes de Freitas na infraestrutura, por exemplo. Então, assim, não tem comparação. Enquanto que no outro governo do Lula é mais a companheirada. E as diretorias estatais sendo todas pulverizadas com o Centrão e com a própria companheirada. O Zezé de Camargo acordou. Nunca mais ele comete o mesmo erro. E aquele seu amigo petista? Compartilhe esse vídeo para ele. Quem sabe mais uma pessoa que não vai cometer este mesmo erro, caso seja um petista. Até o próximo vídeo.